Bem, pessoal, começando aqui, eu chamo Patrícia Vasconcelos, correspondente do SBT nos Estados Unidos. Patrícia, muito boa tarde, como está? Muito obrigado aqui pela gentileza em participar aqui do Poder Expresso. Oi, Léo, boa tarde a todos que acompanham o Poder Expresso e o SBT News. Estou aqui em Nova York hoje, Leonardo, no sul de Manhattan. Aqui atrás, esse edifício Creme é o Tribunal Criminal, onde acontece nesta segunda-feira a primeira audiência do julgamento criminal que corre contra o Trump. Ele chegou aqui na parte da manhã e está por terminar, viu, Leonardo? Ele já está por sair. Esse que foi o primeiro dia, né, do julgamento. Então, as atenções estão voltadas para essa parte aqui da ilha nesta segunda-feira, nesse julgamento que deve levar, Léo, entre 6 e 8 semanas. Tudo bem, Patrícia. Trump aproveitou esse julgamento aí para fazer política, o que ele sabe fazer bem ali, né? Na verdade, polemizar. Queria que você fizesse, a partir das informações e dos bastidores que você tem, o que esse julgamento, de fato, ele pode impactar aí nessa campanha, dado que o ex-presidente continua se aproveitando aí desses julgamentos para fazer uma espécie de palanque aí eleitoral. É isso, Patrícia? É isso, Leonardo. O impacto pode ser na imagem do ex-presidente, né? Que já está em campanha eleitoral. Vai tentar branca. A gente lembra que as eleições aqui nos Estados Unidos estão marcadas para novembro. Falta ainda, né? Mas a campanha já está bastante acirrada. Então, pode impactar na imagem do presidente, ainda do ex-presidente. Isso ainda não aconteceu porque as pesquisas de intenção de voto, Leonardo, várias demonstram um empate técnico entre ele e o Joe Biden, né? A gente viu ali alguns levantamentos, algumas pesquisas feitas nos estados considerados pêndulo, estados que tradicionalmente não têm uma preferência por um candidato X ou Y, e o Trump acabou ganhando por uma pequena margem nesses estados. Agora, a dúvida, Léo, é realmente, caso ele seja condenado aqui em Nova York, o impacto que isso vai ter no eleitorado republicano. O que a gente vê até agora é que, apesar desses processos criminais que ele enfrenta, a gente lembra que são 4, esse aqui foi o primeiro que foi aberto, né? A gente ainda tem outros 3 processos que a gente está cobrindo, processos criminais, fora os da vara civil. Mas o que a gente percebe em relação às pesquisas de opinião pública é que o eleitorado republicano ainda aponta Trump e ele tem ainda uma grande força aqui nos Estados Unidos, tanto que ele está empatado tecnicamente. Do que ele é acusado aqui em Nova York, Leonardo, são 34 acusações. Todas as acusações remontam a um caso que é ele supostamente teria fraudado documentos de prestação de contas das últimas eleições. A acusação afirma que ele pagou um ex-advogado e colocou ali na prestação de contas que eram gastos com advogado, sendo que esse dinheiro, na verdade, segundo a acusação, teria ido para uma ex-atriz pornô. Ele teria pago o silêncio dessa mulher para que se discute sobre uma suposta relação extraconjugal que ele teria tido no passado. Como ele estava em campanha há 4 anos, a acusação afirma que ele tentou pagar o silêncio dessa mulher para que isso não atrapalhasse a imagem dele, né, perante a população daqui, né, tradicional, enfim, e acabou fraudando os documentos de campanha e ele nega essas... A gente está com um probleminha ali no sinal com a Patrícia. Estamos restabelecendo o sinal com a Patrícia. Assim que a Patrícia tiver com o sinal... Voltamos, Patrícia. Por favor, continue. É isso. Então, são 4 processos. O daqui eu não sei até onde deu para pegar a explicação, mas é um processo que envolve acusações de que ele teria fraudado os documentos de prestação de contas. Se condenado, ele pode ser condenado até 4 anos de prisão, que não impediria o Trump de concorrer, porque aqui não há uma lei como a ficha limpa no Brasil, então mesmo condenado, ele segue na campanha e é o único julgamento, Leonardo, que vai ser concluído, muito provavelmente, antes das eleições de novembro. Os outros 3 processos que correm, né, o telespectador, que é na
Flórida, outro na Geórgia e um na capital americana. Esses processos eles devem ainda se estender um pouco mais e talvez não saia o resultado em novembro. Mas é possível que o ex-presidente tenha uma condenação aqui em Nova York. São 12 jurados, Leonardo. Agora essa fase inicial é para a escolha dos jurados. São 12. E é sobre isso que foi basicamente essa audiência aqui que está por terminar hoje. Serão 4 dias da semana, eles vão se reunir aqui segundas, terças, quarta recesso, quinta e sexta-feira. Patrícia, diga-me uma coisa, falando de Biden, como há mais ou menos um mês se tinha claramente ali uma resistência, uma dificuldade em relação à candidatura do Biden, por mais posta que ela pudesse estar, né? Se especulou ali, inclusive em determinados momentos, a própria atenção do Biden devido à idade e tudo mais. Que chega para a gente em relação a essa cobertura é que, quer dizer, se aproxima mais da campanha, Biden vai se consolidando ali efetivamente, já se consolidou como candidato, mas eu queria uma avaliação tua do seguinte: mudou um pouco esse clima de, vamos dizer assim, de otimismo em relação aos democratas, em relação à candidatura Biden? Ou ainda isso é uma indefinição, dado também uma informação que você deu logo no início da sua entrada aqui, que é justamente essas pesquisas que mostram aí esse empate técnico insistente, vamos dizer assim, nessa eleição norte-americana? Quando você se refere a otimismo, seria Biden como nome oficial do partido, oficializado. Seria isso, né? Sim, e também, olha, se isso não... E também e efetivamente como candidato, porque como candidato com musculatura para ganhar a reeleição, efetivamente, né? Olha, com musculatura, o Partido Democrata, obviamente, imagina-se que quem eles indicarem, acredita-se que vai ter potencial para chegar lá. Se Biden não for, né, concretizado como candidato na convenção do partido no meio do ano, Leonardo, vai ser uma grande surpresa. O cenário nos bastidores e publicamente também nos bastidores, não é esse que se desenha. O que a gente vê é um partido democrata muito unido, não houve nenhum candidato. Até no ano passado a gente tinha alguns nomes, né, de que poderiam aí fazer frente a Biden, mas nenhum oficialmente veio ali a bater de frente com o atual presidente. Então, o Partido Democrata, na verdade, mostra uma união em torno do atual presidente, que é um nome forte, e realmente ele ganhou, né, as primárias que aconteceram em várias partes aqui dos Estados Unidos, já conquistou o número de delegados que ele precisaria para ser indicado, mesmo oficialmente como nome do partido. Então, Leonardo, então, na verdade, o que espera-se agora é apenas uma formalidade, né, das convenções. Uma acontece em julho, a outra acontece em agosto, que eles, tanto Biden quanto Trump, eles vão ser aí oficializados como os candidatos dos partidos. Mas já está certo, a campanha já começou. Agora, se Biden tem fôlego, né, para essa campanha, o Partido Democrata acredita nisso, tanto que ele mudou o tom, a questão do Oriente Médio, né, pesa muito nessa campanha, ligou para o Netanyahu, um assunto que a gente vai falar sobre isso aqui também, porque há uma pressão, né, Leonardo, da opinião pública em relação a como essa administração lida com a situação, não só em relação a Gaza, mas com o que aconteceu no fim de semana, que foi gravíssimo, né, o ataque do Irã com mísseis e drones contra Israel. Então, o que Israel vai fazer, como os Estados Unidos posicionam, fala como presidente, mas também como candidato à reeleição. Pois é, Patrícia, era justamente isso que eu queria falar contigo, vamos dizer assim, nessa segunda parte da nossa conversa. Quais as informações que você tem dessa movimentação do Biden, especificamente Irã e Israel? Que ponto estamos agora? Olha, eu estava na Casa Branca no sábado, quando
quando o ataque aconteceu. Na verdade, eu fui para lá assim que o ataque se confirmou, né? O Biden também não estava lá, porque ele já tinha saído para o fim de semana. Ele não passaria o fim de semana na capital Washington, ele já tinha deixado a Casa Branca, mas voltou imediatamente e se reuniu, né, com o secretário de Estado, o secretário de Defesa, a Kamala Harris, a vice-presidente, participou remotamente, e ele conversou com os israelenses, conversou com o Netanyahu. Havia uma intenção do Netanyahu de revidar, e o Biden, por telefone, foi muito direto, dizendo que os Estados Unidos não vão apoiar Israel em um contra-ataque militar, que não é intenção dos Estados Unidos aumentar essa tensão. O desejo, na verdade, é baixar os ânimos, acalmar essa tensão, do que o presidente americano conversou com o primeiro-ministro de Israel para ter certeza de que isso não vai acontecer, apesar de que isso cabe, essa decisão do que Israel vai fazer, cabe única e exclusivamente a Israel. O gabinete de guerra se reuniu no fim de semana, mas há uma preocupação mundial, né, Leonardo? Eu estive nas Nações Unidas hoje, mais cedo, estive lá no Conselho de Segurança, que se reuniu em caráter emergencial ontem, domingo, e teve uma reunião hoje também, às 10 horas da manhã por lá, para se tratar justamente desse tema Oriente Médio. Agora, Patrícia, última questão aí, você tem reportagem para fechar para o SBT News, a gente vai continuar com esse tema, temos convidados especiais aqui para falar, mas do lado republicano, Trump chegou a se pronunciar sobre essa guerra. De certa forma, esse tema ele vai acabar repercutindo também na eleição norte-americana, nesse sentido de contraposição republicanos e democratas? Uhum. Olha, tanto para republicanos contra democratas, há uma convergência em relação a esse tema de Israel, que é preciso abaixar a tensão na reunião. Trump falou muito abertamente, não em relação ao ataque de Israel, Leonardo, mas o que ele disse é que ele deseja que os Estados Unidos estejam menos envolvidos em guerras, em pelo menos as duas guerras, né, que noticiamos com muita frequência aqui. A invasão da Ucrânia, tanto que ele disse que se ele for eleito, né, ele vai negociar aí um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, dando a entender que vai tentar, né, forçar que a Ucrânia e é bem provável que haja uma mudança também em relação ao apoio incondicional e inabalável que Biden disse que essa administração oferece, né, a Israel, com o envio de armas e de armamentos. Então, assim, ele não se posicionou diretamente em relação ao que aconteceu no fim de semana, mas sabe-se que o ex-presidente Donald Trump já verbalizou isso, né? E também nos bastidores de pessoas que trabalham na campanha do Partido Republicano, que afirmam que ele tem a intenção de cortar um pouco da verba que sai aqui dos Estados Unidos e vai para esses dois lugares, para essas duas guerras, né? Para a defesa da Ucrânia e também para o que seria no início a defesa de Israel, mais o conflito que já se estende aí por muitos meses em Gaza e o cessar-fogo que até hoje não virou realidade, né? Eu estava lá na ONU e eles continuam a falar sobre o cessar-fogo. O Conselho de Segurança aprovou uma resolução já há várias semanas, né, Leonardo? E é uma determinação que simplesmente não foi cumprida. Patrícia Vasconcelos, muito obrigado pela gentileza aqui com a gente. Patrícia, a audiência está excelente aqui no programa, agradeço muito. Agradeço aqui as pessoas que estão participando com a gente, Eunice Noronha, Marcos Vinícius, enfim, Gilberto, Mariano. Patrícia, agradeço muito, bom trabalho para você, viu? Forte abraço. Obrigada, um abraço. Acompanhe a nossa cobertura também no SBT Brasil mais tarde. Um abraço, boa tarde.